Chegou o dia de financiar uma casa aqui nos Estados Unidos. Mas calma, eu não vou financiar uma casa exatamente agora, tá? Primeiro eu preciso fazer o quê? Uma simulação de financiamento. Então se você quiser saber quanto precisa dar de entrada, como funciona as parcelas e que documentação, né, que o banco costuma pedir e também o que muda entre comprar como estrangeiro e residente, esse vídeo é para você. E assim, se você mora no Brasil ou até mesmo já mora aqui nos Estados Unidos, fica até o final do vídeo porque essa simulação vai clarear muita coisa na sua mente. Acordei na América! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Acordei na América. Eu me chamo Rafael e estou falando diretamente de Apópica, aqui na região de Orlando, da Grande Orlando, Flórida, Estados Unidos. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e já deixa aquele like, eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo, vai ser muito útil para você. Então já bora direto ao assunto do vídeo, vai ser muito interessante, acompanhe comigo. E se tratando de financiamento, é claro que eu tinha que contar com um especialista aqui, né? O Thiago aqui, que vocês já conhecem, é essa quarta participação aí, Thiago. Seja bem-vindo ao canal Acordei na América. Muito obrigado. Thiago, explica pra galera aí o que você faz e por que a gente vai fazer essa simulação aí, porque você é o profissional disso, né? Me conta um pouco aí sobre a sua área. Pessoal, eu trabalho com financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos. Então você que está no Brasil quer comprar um imóvel aqui de investimento, você que está aqui quer comprar casa própria, você que é investidor e já mora aqui, então eu ajudo brasileiros, todo mundo na verdade, americanos, brasileiros que querem comprar um imóvel aqui financiado. Então assim galera, antes de você procurar aí o corretor, de você começar a ver imóveis, você tem que falar primeiro com o loan officer ou com o lender, né, Thiago? Para poder ver se você pode comprar uma casa, comprar um imóvel, porque às vezes você não tem todo esse poder de compra, ou melhor ainda, você tem muito poder de compra e nem sabia. E não sabia, às vezes vai comprar um imóvel ali baratinho demais, né? Então é para isso que o Thiago tá aqui. E aí a gente vai fazer algumas simulações de financiamento aqui com ele e vocês vão ter essa ideia que eu acho que vai ser muito interessante para vocês saberem o que precisa, né? E já tirar todas essas dúvidas aqui com o Thiago, tá bom? A primeira simulação, me colocando no lugar aí de um estrangeiro, né? Então a gente vai fazer como se fosse um estrangeiro, porque dá para comprar casa aqui nos Estados Unidos, mesmo não tendo green card, não sendo residente? Sim, todo mundo pode comprar aqui. Tem um produto de financiamento para cada perfil de cliente. Se você tem ITIN, você pode comprar. Se você está no Brasil, mora no Brasil estrangeiro, você pode comprar como estrangeiro. Você mora aqui e tem um tax return baixo, você é self-employed, você pode comprar com tax return, com status bancários. Você é o famoso CLT, né? Se você aqui tem um W2, também pode comprar. Então, existe um programa de financiamento para todo tipo de cliente. Então é por isso que também muita gente investe do Brasil, nem mora aqui, nem quer morar aqui, né? A gente vê muita gente comprando, investindo aqui para alugar a longo prazo ou casa de férias, né? Do Brasil mesmo, né? Exatamente. E assim, não vai ser só a simulação para estrangeiro, porque essa simulação vai servir também muito para mim, né? Como eu falei, eu pretendo comprar uma casa, obviamente vou fazer essa questão do financiamento. Então, a gente vai simular para quem é residente, quem é green card holder também, né, Thiago? Então, não é só para quem está no Brasil, não tem uma documentação americana, tá? Então, vai servir para muitos exemplos aí, para muitos perfis de compradores. A gente só vai começar agora pelo estrangeiro. Então, o Thiago já está aqui e vai compartilhar a tela, compartilhar valores com vocês e vocês vão entender muito bem como vai acontecer. Vamos lá, a gente vai usar um valor base de imóvel, tá? Para 400 mil para todos, para ficar o mesmo produto. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem o valor do imóvel, o valor que foi avaliado, que é o appraisal, tá? Aqui a gente tem a entrada, que é o down payment, 30% para estrangeiros, nesse exemplo. Então a gente está financiando 70% do valor do imóvel, 280 mil dólares, assumindo um juros de 6,875, nesse cenário, e aqui é o mais importante. Posso dar um zoom para vocês? Antes desse mais importante, Thiago, então o valor do imóvel é 400 mil, você está colocando com base aí, que é um imóvel muito bom aqui já, tá? Sim. Eu sei que os preços subiram, muita gente do Brasil fala, nossa, 400 mil dólares é muito alto, mas é um imóvel assim, normal. Sim. É muito bom, mas não é um super luxo, né? Só pra gente usar como base uma média. Sim. E aqui você está colocando que essa entrada vai sair 120 mil de entrada, 120 mil dólares. 30% do valor do imóvel. Do imóvel. Tá. Para financiar como estrangeiro, o que precisa de documentação antes de você falar os números aí? A pessoa tá lá no Brasil, só tem o passaporte, olha lá. E um sonho. E um sonho, só isso. Então, para estrangeiro, nesse exemplo aqui, a gente tem mais de um produto para estrangeiro, mas esse aqui é o mais usado, tá? A gente está assumindo um financiamento com menos burocracia, 30% de entrada, cópia do visto e passaporte, válido, e o dinheiro a ser usado na transação. O que isso significa?
o valor de entrada em conta, então Uhum. 1 mês, 2 meses de status bancários mostrando que você tem acesso à entrada. E agora vai a parte importante. Não tem só a entrada para se pagar. Você tem os custos de cartório, que são em torno de 6% do valor do imóvel. Tá bom. Então, nesse exemplo aqui de 400 mil, a gente está falando de 120 mil de entrada, Uhum. mais em torno de 24 mil dólares de custo de cartório. Entendi. Então, assumindo que o programa não tenha reservas para deixar um exemplo mais simplificado, eu precisaria ver um extrato bancário Sim. que tenha os 144 mil dólares. Além da pessoa comprovar que ela tem a entrada, ela precisa comprovar o quê para o banco financiar isso para ela? Nada mais. Não, tem que comprovar lá a CLT Nada. dela. Eu não quero imposto de renda. Você tá brincando? Eu não quero contra-cheque, eu não quero terreno que você herdou do seu tio lá na rua. É mesmo? Não quero nada Tipo disso. assim, o banco não quer saber se mês que vem eu vou conseguir pagar a primeira Não, parcela. Porque esse financiamento para estrangeiro ele é muito especial, porque Uhum. o banco vai usar o valor estipulado do aluguel. Vamos dar um exemplo aqui. Uhum, Aqui, ó, como vocês podem ver na tela, vamos assumir que esse imóvel não tem o HOA, tá? uhum. Tá dando 2.470, vamos arredondar. O HOA é o É condomínio. o condomínio, isso. É como Tá. se fosse o condomínio do Pagar Brasil. aquele valor do condomínio. Exato. Então vamos supor que não tenha isso, tá? Uhum. A gente tá falando de quase, vamos lá, 2.470, vamos simplificar aqui, vamos arredondar. Tá. Contanto que o aluguel esteja projetado a 2.470, o Uhum. banco fecha. Caraca. Cara, na minha opinião, é mais fácil do que comprar no Brasil, cara. Muito mais. Porque no Brasil você tem que comprovar uma porrada de coisa para o banco financiar e é capaz de não dar certo ainda. Exatamente. Nossa, então vamos já aos números aí do... Vamos. Bom, aqui seria a parcela pura do financiamento, Tá tá? Que é nada mais do que o valor que você está financiando a tal taxa de juros, tá? Então esse é o primeiro valor aqui, R$ 1.839,40. Uma taxa boa, 6,87 para estrangeiro, pô. Exato. Tá bom Não precisa demais. ter crédito aqui, não precisa de 2 anos de imposto de renda. Nada. Simples. E, como a maioria faz, você pode registrar o imóvel numa empresa. Isso é uma pergunta muito importante. Então, você pode registrar no nome de pessoa física ou na empresa, tá? Então o bruto, bruto não, o cru, né? O É. valor mensal, 1.839. Isso. Aí, quando você pagar a parcela do financiamento para o banco, de um modo geral, você paga com a parcela do seguro Uhum. e IPTU junto, Tá. tá? O que são esses valores aqui? O Homeowners Insurance, que nada mais é do que o seguro do imóvel. Uhum. Então, a gente está usando aqui $130 nesse exemplo. Tá bom. E a gente está estipulando 1,5% de IPTU, que é o Property Taxes, Tá. do valor do imóvel. Então aqui seria $500 por mês. Tá. Property tax é do IPTU. Tá. Exato. E aí esse total seria 2.470. Isso aí seria o total realmente finalzinho ali da parcela. Sem contar só com o HOA, que é o condomínio. Porque aí tem condomínio. Cada condomínio tem pode um não ter HOA condomínio diferente. também, né? Não, entendi. Não, mas essa parcela tá muito boa, porque, só pra vocês terem uma ideia, galera, essa parcela é mais barata do que o valor que eu pago de aluguel hoje. Então vamos lá comprar, né, Rafael? É. Não, é assim, o pessoal sabe, a gente já falou, tem vídeo aqui no Sim. canal, a gente paga 2.800 de aluguel. Sim. Então é quase 400 a menos. Exato. E aí, esses 400 vai pro HOA, vai pra alguma outra coisa. Sim. Então, pô, Sim. muito bom mesmo. Muito bom. Agora vamos à parte que me interessa muito, né? Porque Uhum. aqui sim vale o que eu falei no começo do vídeo de financiar, que eu vou financiar uma casa, eu vou financiar aqui nesse sentido de fazer essa simulação. Como seria eu financiando uma casa Uhum. aqui, tá? Então é para residente, tá? Algumas coisas mudam e até mesmo a questão de documentação, tá? Então o Thiago separou duas formas mais comuns do residente financiar aqui a casa, que é quais são, na verdade, essas duas formas mais comuns? Tem outras, né? Sim. De modo geral, a gente faz ou um conventional loan ou por extrato bancário. Extrato bancário. Então, um Tá. financiamento convencional ou por extratos bancários. Esse que você preparou agora é qual dos dois? Esse seria um convencional. Vamos lá, convencional. O que, Tá. que você colocou aí pra mim? Ainda- Mesmo valor de casa? 400 mesmo mil? valor de casa para seguir o Boa. mesmo propósito. Ó, 400 mil dá pra comprar uma casa de uns 4 dormitórios, dependendo da cidade, não dá? Dá. Pra gente saber o nível de casa aqui. Vamos lá. Eu considerei aqui 5% de entrada, Tá bom. tá? Pouquinho, hein? De 30 pra 5? Pois pô. é. Esse programa ele começa em 3%, mas você tem que ser um first time home buyer. O que isso significa? Ser um primeiro comprador. E não é na vida, é nos últimos 3 anos. Então, se você não foi dono de uma casa nos últimos 3 anos, Uhum. você pode fazer com 3% se o seu crédito sustentar essa entrada mais baixa, Uhum. tá? Mas eu usei um cenário básico aqui, 5%, Uhum. para ser mais conservador. Fazer uma estimativa de juros de 6,5%, que é a média nacional hoje. Sim. E isso aqui é expondo com crédito bom.
né? Tá. Então, a taxa de juros para quem é residente, gente, vai depender muito de quanto é o seu crédito. Isso que eu ia te perguntar, antes da gente ir para os outros valores, o que o residente precisa para fazer esse tipo de financiamento? Eu preciso comprovar. Aqui a gente pode assumir 2 perfis, né? Tá. Que você tem o CLT, Tá que bom. é W2, W2. e tá. você tem o PJ, o autônomo, Sim. o MEI, o self-employed aqui, Self-employed. tá? Então, se você é W2, muito simples. 2 últimos contra-cheques, né? Que é o Pay Stubs aqui, e 2 últimos W2, como se fosse um informe de rendimentos equiparável com o Brasil, né? Então, quanto você recebeu em termos fiscais nos últimos 2 anos. 2 anos. Tá? Então, 2 declarações, eu tenho que mostrar 2 declarações aqui de imposto de renda. No caso normal, sim, mas Sim. tem uma vírgula aí. Se tá. você veio transferido do Brasil, ou até mesmo trabalhava mesmo na área tá. do Brasil, a gente consegue puxar o histórico. Então, a gente usa a renda corrente aqui. Sim. Mas são casos muito específicos esses, né? São. A pessoa quer transferir da empresa pra Sim, cá, né? mas também muita gente que vem de EB2, por exemplo, trabalhava na mesma área, por exemplo. Eu tenho clientes que vieram transferidos da empresa, da Braskem, uma multinacional no Brasil, Entendi. entendeu? E outras empresas. Entendi. Então a gente puxa lá do RH do Brasil, só para provar o histórico dos 2 anos, Sim. mas usa a renda de hoje, a renda atual dele aqui. Mas aí eu tenho que comprovar, pegar da minha empresa, por exemplo, o cara é W2 lá, tá trabalhando na empresa, tem que pegar uma declaração da empresa pra falar que tá trabalhando ou não? Não, a gente faz o Verification of Employment, tá? Isso é interno, isso não é você que faz. Mas para uma pré-aprovação, a gente está falando só da parte inicial, de pré-aprovar a pessoa. Então a gente vai pegar 2 últimos W2, 2 últimos Pay Stubs, para poder comprovar a renda. Entendi. Tá bom. E só isso. É bem simples. E isso a gente tá, nesse tipo de financiamento, eu tô falando só de W2. E self-employed? Para self-employed, nesse O caso autônomo aqui, do Brasil, tá, isso. galera? Você vai usar o imposto de renda real. Entendi. Então, no imposto de renda aqui, isso é muito importante. Porque muito empreendedor não qualifica para convencional. Porque, vamos supor que você trabalha, você presta de TI, um exemplo. Você, Sim, isso. Aí Tenho eu- lá a minha empresa, isso é real. Isso. No meu caso, vou Exato. fazer pela minha empresa, Isso. gera renda ali e é isso. Aí vamos supor que você vendeu lá 300 mil no ano em serviços. Amém? Amém. Aí você viu lá 300 mil, declarou no tax return, vendi 300 mil. Só que aí você vai abater, de repente, a gasolina, as milhas, Aluguel, contadora, advogado, aluguel, home office, isso, aquilo, material, trabalho, e o seu lucro vai ficar em $50 mil. Entendi. Um exemplo. No financiamento convencional, o banco olha o lucro. O banco não vai olhar o quanto você vendeu. Tá? Então, por isso que muito empreendedor, muito autônomo, não qualifica dependendo de como foi registrado os tax returns, o imposto de renda. Entendeu? A gente checa o imposto de renda, se não tiver renda suficiente, a gente passa para o extrato bancário, que é o nosso próximo financiamento. Então vamos ver como ficou aí esses números, né? Então vamos lá, assumindo 6,5 de juros, tá? A parcela pura do financiamento seria 2.401. Vamos manter o seguro de $130, que é aqui, Homeowners Insurance. Vocês viram que a parcela ficou maior, mas porque eu dei menos a entrada, né? Exato. Bem menos, né? Bem menos. O que importa é quanto você financia, É. não o valor do imóvel, que a parcela é baseada na dívida. Entendi. Entendeu? Minha dívida tá maior, né? Pois é. Aí nós temos o IPTU, que é o Property Taxes, mesmo valor, 1,5%, e vai entrar um valor a mais, que é chamado de Mortgage Insurance, que está aqui como EMI. Tanto o FHA quanto o Convention, se você dá menos de 20% de entrada, você vai ter esse seguro. Tá bom. Aqui, só para ilustração, eu botei $130. Tá. Mas vai depender de quanto você financia, quanto é o seu crédito, mas dá para ter uma noção. E aí o total ficaria 3.162. Tá, a parcela fica maior. E isso liga um alerta, porque a gente escuta muito na internet, tem muitas vozes na internet, né? Não, Sim. sua parcela da sua casa vai ficar menor do que você paga de aluguel. Usando o meu exemplo, minha casa custa mais ou menos, custa até um pouco mais que isso, tá? Mais de Sim. a casa que eu moro hoje custa cerca de $480 mil, tá? Então, vocês estão vendo que a parcela, eu comprando como residente, vai ficar maior do que eu pago de aluguel, do valor que eu pago de Nesse aluguel. caso, sim. Nesse caso, porque é por quê? Na verdade. Primeiro é a entrada. É Tem que ver verdade. quanto você vai dar de Sim. entrada. E segundo, isso é o hoje, porque o aluguel é reajustado todo ano. Verdade. Então, hoje o seu aluguel é 2.800. Quanto Sim. vai ser a renovação? Aí o financiamento, ele é fixo para 30 anos. A única Entendi. coisa que vai variar é o seguro, o IPTU, mas assim, o principal e os juros, que é o financiamento puro, ele é fixo para 30 anos. Sim. Entendi. O aluguel não. Não, com certeza o aluguel vai chegar em alguns anos, vai chegar nesse Exato. valor aí e vai passar. Não, entendi. E você não constrói equity, né? Verdade. Você
tá pagando a casa do proprietário. Verdade. E agora a gente vai então para o outro tipo de simulação, né? Outro cenário aqui, que é do extrato bancário. A gente fez o conventional, né? Que é o convencional. Exato. E agora vamos para o extrato bancário. Isso. O que nós temos aí, Thiago? Mantendo 400 mil e com o extrato bancário, o mínimo de entrada são 10%. Tá? Mas qual é a grande vantagem de fazer por extrato se você tem empresa? Você não mostra o imposto de renda. O seu poder de compra é maior. Ele vai olhar o faturamento. Exatamente. Aí vai ser aplicado o fator de despesa, vamos supor, 30%, tá? E o resto é considerado lucro, considerado renda. Então a sua renda vai ser muito maior do que olhando pelo imposto de renda. Entendi. Tá? Então aí a entrada então é maior, fica maior. A entrada é maior porque não é convencional, é uma alternativa. Tá, 10% aí 10%. que já é menor ainda do que o do estrangeiro. Exato. 3 vezes menor. Isso. Aí tem 2 pontos importantes para se atentar. O extrato bancário ele tem os juros um pouco maior. Nesse exemplo aqui eu coloquei 7,25. De novo, depende do seu crédito, gente. Tá. Seu crédito 680, você vai ter uns juros. Seu crédito 720, vai ter outros juros. Se você tem green card, é um juros. Se você só tem social work permit, é outro juros. Tá. Então, depende. Só explicando aqui do extrato bancário, eu preciso do que mais? Só o extrato bancário mesmo? São 12 meses de extratos da conta onde você recebe pelos serviços. Então, tem gente que recebe na conta física, tem Tá gente bom. que recebe na business, meio a meio, enfim. Posso mostrar os dois? Pode mostrar os dois. Tá. Temos bancos também que a gente pode usar os dois juntos. Legal. E você vai precisar de uma carta do contador atestando ali o tempo de negócio, Sim. o fator de despesa, se é 15, 20, 30%, enfim. E que até se você for usar o dinheiro do negócio com entrada, não vai afetar o negócio. Então vamos lá, assumindo uma taxa de 7,25, tá? Você tem aqui o financiamento puro 2.455. Você tem a mesma coisa de seguro, Parecido. 130. O IPTU, mesma coisa, é o mesmo imóvel. Aqui vem um caveazinho. Por não ser um convencional, você não paga o mortgage insurance. Ó, já escapa de mais uma graninha aí. Exato. Então, se você olhar a parcela antes do condomínio, $3.085. Pô. Basicamente o mesmo lugar. Até mais barato um pouco. Mais barato um pouco. É porque eu dei um pouquinho mais de entrada, Deu né? mais entrada e não tem mortgage insurance. Verdade. Pô, E fica a dica pra você. E seu tax é baixo, você não economizou quanto por cento, né? ô louco. Né? Pô, já tem que começar a juntar essa entrada aí, hein, Thiago? Exatamente. Porque ficou interessante isso daí, cara. Pô, muito interessante, hein, Thiago? Gostei demais. É bom que a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças, que é simples. Colocou os valores ali tudo certinho. Vocês viram aí os documentos necessários, porque a gente acha que, meu, tem que trazer um monte de coisa, uma papelada para aprovar o financiamento. Muito mais simples. Nos 3 casos, viu? Os 3 casos aí são bem tranquilos mesmo para poder fazer o negócio acontecer. Comenta aí, ó, deixa aí nos comentários quais desses 3 casos aí, dessas 3 situações te chamou mais atenção, qual você acha que qualifica mais, né? Se você está no Brasil, se você quer investir aqui, é muito comum, a gente conhece muita gente que nem mora e às vezes nem quer morar aqui nos Estados Unidos e que compra muita casa porque está dolarizando o patrimônio, né, Thiago? E você não sabe, mas a maioria dos inscritos aí, não vou falar o nome dos clientes, mas quem quiser se identificar e como é que foi o financiamento, comenta aqui pra gente. A maioria foi como estrangeiro, você acredita? Que É no mesmo? seu canal? Olha aí, ó, que bacana. Então o estrangeiro tem muitas vantagens, bem como o residente tem vantagens diferentes, né? Isso é Sim. legal, diminui ali a entrada, tem umas coisas Sim. bem legais mesmo. Então, se você quiser fazer a sua simulação com o Thiago, vou deixar aqui na descrição os contatos dele, o WhatsApp dele, só chamar ele que ele vai te ajudar, mas vai te ajudar com financiamento, não é com imigração não, tá? Pelo amor de Deus, eu fico no meu quadrado, gente. Só trabalho com financiamento. Exatamente. E assim, pode chamar ele que o Thiago vai te ajudar com isso, vai te ajudar a se preparar também. Se você quer comprar daqui uns 2, 3 meses, né? Não precisa ser muito tempo, Sim. né, Thiago? Assim. A maioria dos clientes leva um tempo de planejamento. Mas você mora aqui também, né? Às vezes tem que melhorar o crédito, ajustar a renda, Sim. às vezes self-employed, como vai declarar o tax. Então, assim, existe um tempo de preparação, Sim. né? E para isso que a gente está aqui, para te ajudar a se preparar para quando você quiser comprar, você já está pronto para comprar. E aí, eu sei Entendeu? que você já tá se perguntando, o Thiago vai cobrar milhares de dólares para me ajudar a melhorar aqui a minha situação, para fazer essa simulação, me ajudar na preparação. E o Thiago não te cobra isso, né, Thiago? Exato. Pode a call é chamar ele. gratuita, tá? A pré-aprovação é gratuita, a call é gratuita. E vocês fiquem à vontade para poder a gente fazer o planejamento juntos. Chama o Thiago aí, vale muito a pena mesmo, né? E faça essa pré-aprovação. Isso é muito importante. Você precisa saber quanto que você tem disponível, né? Pré-aprovado, precisa comprar um imóvel. Então faça a pré-aprovação com o Thiago na descrição aqui
estão os contatos dele, tá? E não se esquece, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o like aí e segue a gente lá no Instagram. E até o próximo vídeo do Acordei na América.